Desde a minha infância, costumávamos nos mudar de casa todo ano. Posso dizer que na minha vida já morei em pelo menos umas 20 casas. Apenas em uma delas eu tive uma experiência paranormal. Eu tinha por volta de 10 anos e eu morava com meus pais e dois irmãos mais novos, que tinham por volta de 4 e 6 anos. A casa era de apenas um andar em um bairro comum, construída nos anos 70. Isso foi em 1999, então nenhuma das casas eram muito antigas. Algumas eram até reformadas. Era um bairro de classe média. Nada parecia fora do normal até então. Meus pais trabalhavam durante o dia, e como meus irmãos ainda não iam para a escola em tempo integral, minha avó, que também morava no bairro, tomava conta deles durante o dia, e eu ia para casa depois da escola. Como eu era o último a sair pela manhã, eu sabia desligar tudo e trancar a casa antes de ir para a escola. Um dia cheguei em casa e o chuveiro estava aberto. Achei aquilo estranho, mas não me importei muito. Eu só queria deixar minhas coisas em casa e voltar lá para fora. Isso aconteceu de novo pelos próximos dias. Eu dei uma olhada em volta da casa e todas as portas e janelas estavam fechadas. Eu falei para minha mãe sobre isso, mas ela não ligou muito. Descobri depois que ela não se importou muito porque ela não queria nada na casa envolvido com o paranormal. Um pouco depois, eu estava deitado na cama quase dormindo, quando senti algo rastejando em mim, como se fosse um gato bem leve, em cima do meu cobertor. Eu estava com muito medo de olhar, então eu só fiquei deitado lá enquanto aquela coisa rastejava pela minha cama. Passava por cima de mim e descia. Eu nunca tive coragem de olhar. E eu não dormia com a janela aberta ou com o ventilador ligado. Não era isso que estava mexendo o cobertor. Uma coisa que eu nunca consegui entender é como o brinquedo do Mickey que meu irmão caçula tinha funcionava sem bateria. Aquela coisa estava sem bateria há meses e continuava funcionando. Meu irmão caçula também já foi pego várias vezes por minha mãe, conversando sozinho no quarto dele. Quando minha mãe perguntava com quem ele estava conversando, ele simplesmente respondia: com o velhinho. Seja o que for, algumas crianças têm amigos imaginários, mas uma noite eu ouvi como se fosse um sibilar, tipo aquele som que os gatos fazem quando estão se sentindo ameaçados, como se estivessem assoprando. Eu me levantei, abri a porta e vi meu irmão caçula sibilando como um gato em cima da geladeira. Eu fui chamar minha mãe, que saiu da cama depressa, e dizia para ele parar com aquilo. Ela começou a chorar, e meu pai veio correndo para a cozinha e começou a chacoalhar ele, que estava com os olhos fixos no chão, quase sem piscar. Meu pai chacoalhou mais uma vez, e ele olhou para o meu pai com um sorriso no rosto e disse: agora ele foi embora, e começou a rir. Nós apenas moramos alguns meses a mais naquela casa depois disso. Outro incidente que aconteceu nessa mesma casa foi em uma noite que minha família saiu para jantar fora e eu não queria ir. Tinha jantado na casa de um amigo e fui para casa depois do jantar por volta das 8 da noite. E eles ainda não tinham chegado em casa. A essa hora já estava escuro lá fora. Eu entrei e liguei a TV. Eu fiquei sentado lá por um tempo, quando pensei ter escutado um sussurro. Eu não consegui decifrar o que era, mas não liguei. Eu só queria ignorar para fazer aquilo parar. Até que chegou naquele momento de silêncio que fica na TV, quando o programa acaba e vem a propaganda em seguida. E ouvi claramente: ei! Foi tão perto do meu ouvido direito que poderia facilmente ser uma pessoa. Eu senti a respiração do lado do meu rosto. Eu corri para a porta e sentei do lado de fora, até os meus pais chegarem. Sem querer assustar ninguém, eu disse que estava lá fora olhando os vagalumes, e eles brigaram por eu ter deixado a TV ligada e as luzes acesas enquanto eu estava do lado de fora. Só para lembrar, mais de 20 casas e apenas uma com atividades paranormais. Sempre havia coisas que aconteciam, luzes que acendiam e apagavam sozinhas, vozes e sombras vindo da lateral dos olhos. Aquilo me assustava bastante. Fico feliz que não moramos mais lá. E você,
Já teve alguma experiência parecida ou passou por algum acontecimento que não teve explicação? Mande pra gente seu relato pelo e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima!